Se você perguntar para 10 pessoas na igreja o que é amor, nenhuma vai responder: amor é paciente. Verdade ou não? E a Bíblia define que amor é paciente. O que isso demonstra? Que nós não entendemos ainda um conceito bíblico de amor. E o que a gente acha que é amor, o jeito em geral que a igreja pensa em amor, é um amor mais emoção, sentimento, um amor mais romântico, estou apaixonado, né, e tal. E o amor tem esse lado, esse componente da emoção, mas nós vamos ver que o amor bíblico é maior do que isso. E eu quero trazer dois conceitos, um da psicologia e o outro da filosofia, e esses dois conceitos vão nos ajudar a entender o conceito bíblico do que é o amor, ok? Então, se pronunciar, avança aí. Eu quero falar sobre a logoterapia. O Viktor Frankl, esse cara aí, ele é um psicólogo, psiquiatra, um filósofo e sobrevivente dos campos de concentração mais letais, né, na Segunda Grande Guerra Mundial, que é Auschwitz e Dachau. Então, quem quiser fazer um regime, é só ir num campo de concentração desse, você fica em shape. Olha aí, ó. Olha o estado, olha as pernas do cara, as mãos, é pele e osso. O Viktor Frankl, ele escreveu esse livro Em Busca de Sentido, que na verdade Em Busca de Sentido da Vida, e isso aqui, esse livro é um best-seller, né? E ele foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes no mundo, né? No século passado, né? A palavra logoterapia tem o logos, que significa, nós na igreja pensamos muito logos como palavra, mas ele significa sentido, razão, palavra ou princípio. No contexto da logoterapia, logos é traduzido principalmente como sentido ou significado, né? Que a gente fala sentido da vida. E terapia, logoterapia, significa tratamento ou cura. Então, logoterapia significa terapia através do sentido da vida ou tratamento através do significado da vida. O que a logoterapia faz? Ela ajuda as pessoas que estão passando por problemas emocionais, ela ajuda elas a encontrarem um sentido de vida, o significado da vida. E quando uma pessoa encontra um sentido de vida, um significado da vida, ela supera todos os seus problemas emocionais. É interessante isso. E ele, quando superou, e ele conta uma experiência muito interessante, ele superou e sobreviveu no campo de concentração, porque ele encontrou lá um sentido, um propósito para a vida dele. E esse sentido e propósito da vida dele ajudou a ele a superar todas as dificuldades que ele passou no campo de concentração. Então, depois que ele saiu de lá, ele escreveu esse livro ensinando as pessoas sobre essa terapia aí.
Ajuda aí, avança aí que aqui não está. E um dos conceitos mais importantes da logoterapia é a autotranscendência. No dicionário Aurélio, transcender é passar além de, ultrapassar, exceder, elevar-se acima de, ser superior. Então, a autotranscendência da existência humana, segundo Viktor Frankl, significa o seguinte: somente na medida em que o homem ultrapassa a si mesmo a serviço de uma causa ou amor a uma pessoa, a si mesmo se realiza. O que significa isso? Autotranscender é quando você consegue ir além de si mesmo, sair de si mesmo, parar de focar em si mesmo. E se você conseguir autotranscender, sair de você e focar no outro, numa pessoa, ou autotranscender, você sair de si mesmo e focar numa causa nobre, você consegue superar todos os seus problemas e dificuldades. Então, quem conhece o sentido de sua existência, só ele está em condições de superar todas as dificuldades. Viktor Frankl. Então, é isso que ele ensina, a autotranscendência. E você vai ver, vou mostrar depois, que a autotranscendência é um conceito bíblico. Felicidade e a autotranscendência, né? O vazio existencial, todos nós temos um vazio existencial. Todos vocês passaram, né, por esse dilema do vazio, que vocês começam a procurar algo para satisfazer, preencher esse vazio. Todo mundo sente isso. Para que eu estou aqui? Para que eu vivo, né? Então você está, na verdade, sentindo um vazio existencial e uma necessidade, na verdade, de busca, né, da sua felicidade. Então, o vazio existencial leva as pessoas à busca consciente e inconsciente pela felicidade. Uma busca, no final, de dar sentido à sua vida. E essa busca pela felicidade leva as pessoas a uma busca do quê? Autorrealização e autossatisfação. Então, todos vocês estão, de uma certa maneira, buscando ser feliz. E essa busca pela felicidade faz as pessoas buscarem uma autorrealização, uma autossatisfação. Então, todas as pessoas estão, de certa maneira, nessa busca. Os psicólogos, psiquiatras e neurocientistas dizem o seguinte: quem busca felicidade não a encontra. Então, por quê? Se você está à busca da felicidade, na verdade, o foco é você. Você está focado na sua felicidade. E tem uma frase no casamento que a gente diz assim: se você quer ser feliz, não se case. Mas se você quiser fazer o outro feliz, então se case. Por quê? Porque se você entra num casamento pensando na sua felicidade, você está entrando com um foco egoísta, pensando em você, e aí tem tudo para dar errado. Mas se você entra no casamento querendo fazer o outro feliz, o foco agora é o quê? Um foco no outro e não em você. E aí, então, você tende a ser feliz, porque quando você faz o outro feliz, você vai
por consequência, ser feliz. Então, quem busca a felicidade, o propósito dela é um propósito egoísta. Eu. E o egoísmo, ele traz infelicidade e não felicidade. Por isso que os psicólogos, psiquiatras e neurocientistas dizem que quem busca a felicidade não encontra. E eles entendem que a felicidade é um subproduto, é uma consequência de quem tem uma vida autotranscendente. Qual que é a ideia aqui? Que se você tem uma vida onde você não foca em você, mas pelo contrário, você sai de si para focar no outro, para focar numa causa nobre, então, fazer os outros felizes vai fazer você uma pessoa feliz. Em outras palavras, a felicidade, ela é um subproduto. Ela não pode ser o produto que você quer, mas ela tem que ser uma consequência e não o objeto da sua vida. Quem se doa aos outros ou a uma comunidade é mais feliz. Não é o que foca em si mesmo, mas o que foca no outro é que é mais feliz e encontra sentido para a sua vida. Isso é uma base da logoterapia. Um exemplo de autotranscendência. Jerry Long, um jovem de 17 anos que morava no Texas, teve um acidente que ficou paralítico em consequência disso. Ele ficou paralisado daqui para baixo e um cara paralítico desse ia depender o resto da vida dele de alguém que desse banho, que ajudasse ele a comer, a se trocar, a se vestir, tudo. E muitas pessoas que sofrem de acidentes assim, onde ele perde uma perna, ele perde um braço, fica paralítico, essas pessoas muitas vezes entram numa depressão, né, numa tristeza profunda. E o Jerry, ele com 17 anos sofreu esse acidente e ele escreveu para o Viktor Frankl: eu encontrei um sentido para a minha vida. Eu quero estudar psicologia e eu quero ajudar pessoas que têm o mesmo problema que eu. Então, no sofrimento, na dor, esse jovem com 17 anos autotranscendeu. Em vez de ficar focando no seu desastre, na sua paralisia, ele usou isso para focar no outro, para focar numa causa nobre. O que você acha que essa autotranscendência fez com ele? Fez dele uma pessoa mais feliz. Ele encontrou um sentido. Jerry Long dando palestra. Olha ele já idoso, aposentado. Este é um exemplo concreto de alguém que assumiu a responsabilidade pela sua vida e soube tomar uma posição diante dos fatos. Ele não assumiu o papel de vítima e nem se fechou diante do sofrimento. Jerry Long, o que ele fez? Ele autotranscendeu. Saiu de si para focar no outro e numa causa nobre, soube sair de si mesmo para viver uma vida repleta de sentido e significado. Como afirma Frankl, é essencial ao ser humano a capacidade de transcender-se a si próprio em função de um sentido e não em função do seu bem-estar. Vocês captaram esse conceito da autotranscendência, da logoterapia? Lá na frente nós vamos voltar
mostrando como isso se relaciona ao amor bíblico. Avança aí para mim. Vamos falar de altruísmo, ok? Altruísta se refere ao que se dedica ao bem dos outros, daquele que é capaz de abrir mão do seu conforto, do seu descanso, de algum bem material, de dinheiro, enfim, se sacrifica para o benefício de outra pessoa. Seria uma boa descrição de um verdadeiro cristão, né? Cara que abre mão do seu conforto, do seu dinheiro, etc. O altruísta, ele é uma pessoa assim. Avança para mim. Para Augusto Comte, é um filósofo, né? O altruísmo é a disposição que o ser humano tem de se dedicar a outro ser humano. O altruísmo, para ele, é a atitude contrária ao egoísmo. Quer dizer, o altruísta, ele é o oposto do egoísta, né? Enquanto o altruísta está empenhado e preocupado com o outro, seu semelhante, o egoísta está empenhado e preocupado consigo mesmo. Avança para mim. Ele fica olhando o seu umbigo. Então, o egoísta, o campo de visão dele é esse, ó. Ele fica assim, focado em si mesmo. E o altruísta, ele tem um campo de visão amplo, porque ele não está olhando para si, ele está olhando para o outro, para uma causa nobre. Então, ele tem o quê? A tendência de ser mais feliz, né? Avança. Sinônimo de altruísmo, só para você ter uma ideia, o conceito de altruísmo. Abnegado, desprendido, compadecido, caritativo, generoso, voluntário, desinteressado, bondoso, caridoso, altruístico, humanitarista, humanitário, humano, filantrópico, filantropo, solidário, benfeitor. Então, não era para aparecer tudo de uma vez, né? Mas apareceu. Bom, vamos pular isso aqui, deixa para lá, vamos para frente. O egoísmo e o altruísmo. Olha só como é que era o campo de concentração. Eles viveram que nem um puleiro, né? Viviam prensado ali, né? Dormindo um do lado do outro, como se fossem andares. Pensamos que o instinto humano básico é somente egoísta, que se alguém perder tudo, ele vai saquear e destruir. Quer dizer, aquele cara, agora que eu estou danado, quero saber de nada, vou detonar todo mundo, se eu não sou feliz, ninguém vai ser feliz também. O egoísta é assim, né? E achamos que o instinto humano é isso. Isso pode ocorrer, mas tem se descoberto que há um instinto básico de altruísmo no ser humano, um instinto de solidariedade e de cooperação. Em situações extremas, como no campo de concentração, duas coisas ocorrem. Um egoísmo grande de sobreviver. Então, o cara vai fazer de tudo, a preocupação dele é sobreviver, né? E um altruísmo grande de ajudar outros a sobreviver. Então, vai acontecer essas duas coisas. Ter pessoas egoístas que vão fazer de tudo, vão mentir, vão até entregar outros e fazer outros morrerem para ele sobreviver. E, ao mesmo tempo, vai ter alguns que vão fazer de tudo para ajudar outros sobreviverem. Segundo Viktor Frankl, que viveu no campo de concentração, os que mais sobreviveram
não foram os que lutaram para sobreviver, mas os que mais sobreviveram foram os que ajudaram que? Olha só que interessante. Sabe a conclusão? Foram os altruístas e não os egoístas que mais sobreviveram nos campos de concentração. Olha só. Porque o egoísta, sabe o que acontece? Ele vai ficar sozinho. Imagina você no meio de um grupo lá, tem um cara egoísta, você vê que o cara só está pensando, todo mundo vai isolando. E os outros, que vão se ajudando uns aos outros, eles ganham mais força para sobreviverem. Né? Bom, vamos falar agora do conceito bíblico, do amor bíblico. Parece que a palavra amor está desgastada e poucos entendem o significado do amor segundo a palavra de Deus. Temos um conceito de amor muito diluído, um conceito muito estilo, hollywoodiano, muito focado no lado emocional e sentimental. É lógico que o amor bíblico tem esse lado emocional, mas ele não é apenas sentimento, emoção. Ele é mais do que isso, nós vamos ver. Eu apresentei esses dois conceitos de autotranscendência e altruísmo para podermos compreender melhor o conceito de amor bíblico. E nós vamos ver que o amor bíblico é mais do que esses dois conceitos, mas eles estão contidos, né? Conceito bíblico do amor. O amor bíblico tem esse conceito de autotranscender e tem também esse conceito do altruísmo. O amor bíblico, ele é autotranscendência, ele vai além de si mesmo e se doa gratuitamente pelo outro ou por uma causa nobre. E o amor bíblico é altruísta, foca no outro, se sacrifica pelo outro. Não confunda comunhão com amor. Por quê? Eu tenho observado o seguinte, a igreja confunde muito isso, né? Eu vi um pastor falando assim, não, os nossos grupos pequenos estão indo muito bem, né? Eles têm um ambiente muito bom. Então, a gente pensa que a igreja está indo bem quando tem comunhão. Olha como os irmãos se amam, eles gostam de estar junto, eles gostam de comer junto, jogar bola junto, sair junto. Então a gente confunde comunhão com amor. Então, você quer medir a maturidade de um grupo, não é pela comunhão, é pelo amor. Ué, mas comunhão, amor não está ali muito parecido? Não, o amor é o seguinte, o quanto aquelas pessoas estão se negando a si mesmo e se doando pelos outros. Você vai ver maturidade naquele grupo, por isso, e não porque eles estão lá, é gostoso, comemos junto, um ora pelo outro, até aí tudo bem, e a comunhão é importante, mas só comunhão não significa que existe amor. Amor é quando você vê aqui no grupo, um se doando pelo outro, um se sacrificando pelo outro, o cara pondo a mão no bolso e ajudando financeiramente o irmão, o outro indo visitar, o outro ajudando, levando para o hospital, dando assistência, fazendo. Então não é só comunhão. Amor é o que? Se doar, se sacrificar. Então, nós estamos confundindo muito na igreja, e vivendo comunhão, mas não vivendo amor. Vocês já viveram isso aí, essa comunhão que é gostosa, né? Mas só que isso engana a gente. Por quê? Porque
Tem comunhão, mas muitas vezes não tem amor. Captaram? Então não confunda comunhão com amor. Avança aí para mim. Avança aí. Travou? Oi? Foi. Significado de amor é doar-se, é dar. O conceito de autotranscendência e altruísmo tem a ideia de dar e de doar-se. Avança aí para mim. Está travando aqui. Opa. Karma. E o conceito bíblico de amor tem essa ideia de dar e doar-se. Avança aí. Olha, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, se você ama, você se doa, você se sacrifica. Ok? E primeira carta de João 3,16, olha que interessante, João 3,16 e primeira carta de João 3,16, o que diz lá? Avança para mim. Nisto conhecemos o amor. Como é que nós conhecemos que ali tem amor? Que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos o quê? Dar a nossa vida pelos irmãos. Não está claro? Amor é doar-se, é dar, é se sacrificar. Então não confunda a comunhão com amor. Porque a comunhão é boa, é importante, mas só a comunhão não necessariamente significa maturidade daquele grupo. Como é que você vai medir maturidade do grupo? Pelo amor. Vamos lá. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, o que você tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz é o sacrifício, né? E siga-me. Então, para você seguir a Cristo, você tem que negar o seu eu, você tem que tomar a sua cruz. Sem negar a si mesmo, sem tomar a cruz, não tem como seguir a Cristo. Interessante como nós, na igreja, perdemos esse conceito de tomar a cruz. Se você for em Lucas 9, 23 a 25, ele vai dizer esse texto um pouquinho diferente. Ele vai dizer, né? Então diz Jesus, seu discípulo, se alguém quer vir após mim, ele fala, negue-se a si mesmo, e ele diz, dia a dia, tome a sua cruz. Substitui a palavra dia a dia pela palavra processo contínuo diário. Então, tomar a cruz é um processo contínuo diário. O que significa? Que você tem que tomar a cruz uma vez por semana, uma vez por ano, uma vez por mês? Não. Todo dia. E nós queremos viver cristianismo sem cruz. Então, quando Jesus diz, dia a dia tome a sua cruz, Ele está dizendo, você vai ter que viver todos os dias até você morrer, o quê? Tomando a cruz. Não, presta atenção, não existe vida cristã sem cruz. E eu tenho um estudo só sobre processo da cruz. E o processo da cruz, para mim hoje, é um dos processos fundamentais, essenciais da vida cristã. Mas nós perdemos isso.
a cruz não faz parte do nosso dia a dia. Verdade ou não? A gente toma de vez em quando, não é todo dia. De vez em quando você toma a sua cruz, mas no dia a dia você deixa a cruz lá. E quando diz toma a sua cruz, é como se eu pegasse essa caneta, eu tomei essa caneta, né? Então, não é para você tomar a caneta e logo em seguida largar a caneta. Então, de manhã você pegou a cruz e você saiu pela porta da sua casa, deixou a cruz lá depois. Não é. É para você carregar essa cruz o quê? O dia inteiro. Não é para você pegar e largar. A ideia é você pegar e carregar ela. Entendeu? E a gente, quando pega, já logo quer se livrar dela. Mas a gente tem que entender qual é o processo da cruz, que é um processo lindo, é uma coisa maravilhosa, mas isso é um outro estudo. Bom, vamos lá. Então, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue, o que é isso? Você negar o seu eu, é autotranscender. É ou não é? Entenderam? O negue-se a si mesmo é ir além de si mesmo. Negue-se a si mesmo. É a mesma coisa, é essa a ideia. E o tomar a cruz é o quê? A cruz é onde Jesus se sacrificou pelo outro. O que é o sacrificar-se pelo outro? Deixar o seu conforto, deixar a sua comodidade, doar dinheiro, ser generoso. Altruísmo. Então, autotranscendência e altruísmo estão dentro desse conceito, né? Negar o eu e tomar a cruz estão interligados. São ideias que se somam, pois tomar a cruz é crucificar o eu, é morrer pelo próximo. Então as duas coisas estão interligadas. Porque Jesus requer, a pergunta, né? Por que Jesus requer negar o eu e tomar a cruz para ser seu discípulo? Isso é, por que você precisa negar a si mesmo? Por que você tem que tomar a cruz para seguir a Jesus? Por que ele exige isso? Porque a única possibilidade que existe de amar a Deus com todo o seu ser e amar o próximo como a nós mesmos é se negarmos o eu e se crucificarmos o eu. Senão, tudo o que fizermos, mesmo que seja o bem ao próximo, faremos sempre motivados pelo eu. E eu acho que hoje, dentro do nosso cristianismo, é um cristianismo egocêntrico. Por quê? Como é que funciona o cristianismo egocêntrico? Eu vou dar o dízimo, eu vou dar a oferta, porque Deus vai me abençoar. Não é egocêntrico? Quando você vem aqui, você está dando dinheiro, pensando em receber algo em troca. Você não está dando, você está trocando. Então, a gente faz muitas coisas assim na igreja. Você vem ao culto porque você quer ser abençoado. Aí você mesmo vai visitar alguém, você vai se sacrificar por alguém pensando assim: eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar. Então, nós vivemos um cristianismo, muitas vezes, aparentemente espiritual, mas é egoísta. Eu vou orar, vou jejuar. Por que eu vou orar? Por que eu vou jejuar? Porque eu quero ser abençoado. Então, é um cristianismo egocêntrico
e disfarçado de algo espiritual. Por isso que você tem que negar o seu eu. Você tem que crucificar o seu eu. Porque você tem que parar de ficar olhando para o seu umbigo e começar a fazer o que você faz por amor a Deus e por amor ao próximo. É sutil isso, mas nós estamos o quê? Vivendo um cristianismo egocêntrico. Só para você ver como a gente é egoísta, né? Na minha microcélula, nós estávamos um dia refletindo e Deus falou com a gente uma coisa muito especial e eu lancei um desafio no grupo. Falei, hoje vamos fazer tudo em nome de Jesus. Você vai dirigir o carro, vou dirigir em nome de Jesus. Você vai conversar com alguém, vou conversar em nome de Jesus. Você vai fazer um e-mail, eu vou fazer um e-mail em nome de Jesus. Vamos fazer tudo em nome de Jesus, amém? Amém. Aí, tomamos esse compromisso naquele dia de fazer tudo em nome de Jesus. Aí, o que aconteceu? No dia seguinte, nós nos reunimos de novo, que é todo dia de manhã, e aí eu cheguei e falei para os irmãos, eu tenho um pecado para confessar. O seguinte, ontem nós lançamos esse desafio de fazer tudo em nome de Jesus. Eu quero confessar para vocês que eu consegui fazer 2 coisas em nome de Jesus. O resto, eu fiz tudo em nome do Massal. Então, o que eu descobri? Que eu sou massalcêntrico, que eu sou extremamente egocêntrico. Eu tomei consciência nesse dia, porque até as coisas que eu estou fazendo, espirituais, eu estou fazendo em nome do Massal. Eu vou visitar em nome do Massal. Eu vou conversar com alguém em nome do Massal. Eu vou ler a Bíblia em nome do Massal. É tudo Massal, Massal, Massal. Tudo que eu faço na minha vida é Massal-cêntrico. E olha, para pensar. Eu acho que vocês são muito diferentes de mim, não. Vocês são extremamente João-cêntrico, Berté-cêntrico, vocês são, Jefferson-cêntrico demais, e não tem consciência disso. Você está fazendo tudo em seu nome, e não em nome de Jesus. Por isso que nós temos que, tome açúcar. Todo dia você tem que crucificar o seu ego, o seu eu, o seu orgulho. Todo dia, não pensa que hoje eu crucifiquei, está resolvido o problema. Não, amanhã você vai ter que crucificar de novo. Depois de amanhã, de novo. Por isso que Jesus fala, dia a dia tome a sua cruz. A cruz, ela faz parte de um processo diário, vamos dizer assim, de santificação, de cura e libertação. Todo dia você precisa disso. Então, negar o eu e tomar a cruz é base desse amor bíblico, entendeu? Não tem como você desenvolver esse amor bíblico porque você vai achar que você está amando o outro. Não, você está fazendo tudo no fundo, o que você faz, o sacrifício que você faz, sempre é pensando, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar o dobro, e nós estamos sempre focados em nós mesmos. Vamos ver o conceito bíblico de amor. Na verdade, o amor bíblico é mais do que autotranscendente e ser altruísta. Esses conceitos carregam conceitos fundamentais e ajudam a clarificar o conceito de amor bíblico. Mas vamos entender João 13, 34, 35, onde nós temos Jesus definindo
o amor bíblico. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ok? Vamos entender esse texto. Primeira coisa, por que amar é um novo mandamento? Por que isso é um novo mandamento? Por quê? Porque o mandamento, novo mandamento vos dou. Por que é um novo mandamento? Porque o mandamento anterior é amar, né, como a si mesmo, como amar o próximo como a si mesmo. Esse era o mandamento anterior. O novo não é esse. O novo é o quê? Amar como eu vos amei. Mudou ou não mudou? É novo ou não é? Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí tem gente que fala, não, mas se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo? Mas agora esquece esse negócio aí. Por quê? Porque não é mais como você se ama. É amar como Cristo nos amou. Mudou. Interessante, a definição da palavra ágape no dicionário grego é o seguinte: afeição amistosa, benevolência, estima. Essa é a definição no grego clássico da palavra ágape. Jesus, em João 13, 34, 35, ele está redefinindo o significado da palavra ágape. A partir desse momento, Jesus transformou a palavra ágape no amor bíblico. Amar como eu vos amei. E então, a palavra ágape começa a tomar um significado, duas palavras: amor incondicional e sacrificial. É a partir daí, porque no grego não tem esse sentido. Mas nós falamos ágape, amor sacrificial, mas no grego não tem esse sentido. Ele passa a ter esse sentido para nós cristãos a partir desse momento. Então, a partir desse momento, a palavra ágape se transformou para nós cristãos no amor incondicional, sacrificial. É interessante isso, né? Paulo dá uma definição mais detalhada ou elaborada em 1 Coríntios 13. E podemos resumir assim: o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É esse tipo de amor que você fala assim: eu não aguento mais sofrer com esse cara aqui, eu não... Não, tudo sofre. Mas eu não creio que esse cara vai mudar, não creio que esse cara vai se recuperar. Não, tudo crê. Tudo espera. Não espero mais nada. Não tenho mais esperança nenhuma que esse cara vai mudar, que vai melhorar. Não, tudo espera. E tudo suporta. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Não, tudo suporta. Eu tinha uma experiência que eu sempre falava para os pastores que trabalhavam comigo. Eu dizia assim: olha, nós temos que trabalhar com os tranqueira. É importante a gente trabalhar com os tranqueira. E eu peguei um desses. O cara era complicado. Era o cara descontrolado emocionalmente. Tacava prato de comida na parede. Ele jogava comida no chão, jogava faca em cima da mulher, arrebentava armário, arrebentava a porta dele, arrebentava
tudo, dava soco em tudo quanto era coisa. O cara era complicado. E eu acompanhando esse cara, e dava problema, eu ia lá, era de manhã, era de tarde, era de noite, não tinha horário, o cara me sugava. E aí até os pastores falavam, Marçal, esse cara aí não adianta, deixa ele para lá, esse cara não tem jeito, esquece. Aí eu falava, não, nós temos que nos doar, nossa parte é amar. Deus é que vai transformar, eu vou fazer a minha parte, que é amar. E eu fiquei com esse cara, sabe o que é ficar 2 anos trabalhando com o cara? Eu mesmo interiormente pensava, isso aqui não vai dar em nada, esse cara não tem mais jeito. Eu não sei se eu fiquei por amor ou por teimosia, porque eu mesmo não estava acreditando na coisa. Bom, aí eu saí de Pompeia. Um belo dia a filha dele me ligou e falou assim, Marçal, tal, eu vou casar tal dia, será que você não pode estar aqui e tal? Falei assim, olha, infelizmente eu olhei o meu calendário, aquela data não dava, falei, eu não vou poder estar aí e tal. E perguntei para ela, como é que está o seu pai? E ela me agradeceu antes, né? Falou assim, olha, muito obrigado, porque você apoiou a nossa família, o meu pai. Eu perguntei, como é que ele está? Ela falou isso para mim, meu pai, minha mãe estão juntos e eles estão firmes, frequentes, todos os domingos lá na igreja. Eu fiquei contente. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, no sistema de célula, o cara tem que ganhar e multiplicar. Então, na célula, o cara não gasta muito tempo com quem é tranqueira. E eu tinha um cara que era membro da minha igreja, que ele falou que ele ficou 2 anos. Ele fumava, e o meu amigo levando ele para a igreja, dando estudo para ele, e o cara não firmava. Depois de 2 anos, foi que ele foi tocado e mudou. E aí ele disse assim para mim, Marçal, eu levei 2 anos para me converter. Então a gente tem que ter paciência com as pessoas. O amor é pá. A gente não tem paciência. A gente quer resultado. Ah, mas eu fiz isso. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor não exclui ninguém. Quando ele diz que vos ameis uns aos outros, presta atenção na expressão, é uns aos outros, não é um aos outros. Então, que vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Todos, todos. Então, qual é a ideia? Amar uns aos outros significa que todos têm responsabilidade de amar todos. Então, Pedro, ele tinha que amar todos ali. Tiago tinha que amar todos. Então não adianta naquele grupo Pedro e Tiago amarem todos e João só ama 2, 3. E o Mateus ama 2, 3. E o resto não. Não é isso que Jesus está falando. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiveres o quê? Vocês se amarem, todos amarem todos. Você está vendo a ação sobrenatural desse amor? Não é uma pessoa que ama todo mundo e o resto ama um, despreza outro, assim, não é.
É quando todos amarem todos. Então todos devem amar todos. Prova que somos discípulos de Jesus para nós e para os outros. Nisso conhecerão todos, todo mundo vai ver que nós somos discípulos, quando nisso todos saberão que somos discípulos de Jesus pelo amor que todos temos por todos. É um amor o amor ágape é incondicional. Tem que amar o Pedro? Tem que amar o Pedro, mas o Pedro é osso duro, o cara é nervosão, é explosivo. Não, o amor é incondicional. Então, eu tenho uma coisa que eu tomei para o meu ministério. Meu grande desafio é nunca no meu coração eu rejeitar alguém. É um grande desafio. E como pastor, tem uns caras que são casca grossa, que é dura assim, ó, não passa pela garganta. E eu tenho certeza que você tem uns 2 ou 3 aqui que não dá, pastor, não dá para gostar desses caras. Esses caras são tranqueiros. Esses caras ficam me perturbando. Eu não gosto do jeito daquele cara. Aquele cara lá, eu tenho raiva. Quando eu vejo esse cara... Ó, irmão, o negócio é o seguinte. O amor bíblico é um amor incondicional. É um amor que ama todos, sem distinção. E ama o difícil de se amar. O que a Bíblia fala? Que você tem que amar quem? Seus inimigos. Amar, ele fala de perdoar aqueles que te lesam. Bendizer os que te maldizem. Isso aí é coisa de doido. Cristianismo não é para gente normal. Né? Que nem a gente fala lá corintiano, não tem lógica ser corintiano, tem que ser um bando de louco. Então, os cristãos têm que ser um bando de louco. Fala, esses caras conseguem amar os inimigos, conseguem perdoar um cara que faz isso. Bem dizer um cara que está falando mal de você. Pagar o mal com o bem. Isso é cristianismo. O resto é papo furado. Então, nisso todos saberão que somos discípulos de Jesus pelo amor que todos temos por todos. Não é amar um ou dois. Como eu amo a Mariazinha, mulher de Deus. O Paulo, que homem de Deus, tal. Mas o Antônio não, de jeito nenhum. Aquele cara lá, o cara é muito bruto. O cara é descontrolado. O cara é não sei o que. Amor ágape. Ama incondicionalmente. Ama até os inimigos. Que glória há de amar os que te amam. Até os bandidos são assim. Os bandidos, ladrões, amam aqueles que amam eles. Mas vocês têm que amar os inimigos, os que não prestam, os tranqueira. Sobrou para nós. Porque o mundo não quer fazer isso. Né? O mundo não faz isso. Mas nós temos que fazer isso. Por quê? Porque nós temos que ser movidos por esse amor ágape. Avança para mim. Esse amor bíblico é sobrenatural. É isso que você tem que entender. Não é esse amor emocional. Por isso que ele não é só emoção, ele é mais do que isso. Por isso que ele não é autotranscendente, altruísta apenas. Ele é sobrenatural. Porque amar o inimigo não é normal e não é natural e não é
vamos dizer assim, humanamente possível, é difícil. Você imagina, o cara vai lá, entra na tua casa, mata a sua filha, mata seu filho, né? E vai embora. Como é que você vai amar um cara desse? Não dá. Não dá. Humanamente, não dá. Mas biblicamente dá. Como que a gente vai fazer isso? Aí eu vou explicar para vocês. O amor corporativo e não individual. Quando você pensa, né, diz lá, se tiveres amor uns aos outros, amar o próximo como a ti mesmo é a ideia de um indivíduo amar outro indivíduo, certo? É mais um amor individual, você pensa assim. Mas amar uns aos outros já é uma ideia de que todos, uns aos outros, não é um amando os outros, é uns aos outros. Essa mutualidade todos devem amar todos, é um amor corporativo. A igreja é a comunidade do amor. Então, os discípulos, é pelo amor que eles vão conhecer. Não é porque você vem à igreja, você dá o dízimo, não é por aí que você vai conhecer um verdadeiro discípulo. Como é que você vai conhecer um discípulo? Pelo amor. Que tipo de amor? Amor ágape, incondicional e sacrificial. E sabemos que somos discípulos de Jesus se amamos o quê? Uns aos outros. Está no plural, não está no singular. Um sinal que estamos sendo igreja é se amamos uns aos outros. O amor corporativo é essência da vida cristã e da igreja. O amor bíblico é sobrenatural. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não é normal, natural, todos se amarem incondicionalmente, sacrificialmente. Por isso conhecerão todos que somos discípulos de Jesus. O amor sobrenatural, Romanos 5:5. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por quem? Pelo Espírito que nos foi outorgado. Então, esse amor ágape, esse amor de Deus, não é algo que você produz em você. Não é algo que vem de você, do seu esforço. É algo que vem de Deus derramado pelo Espírito Santo. Você entendeu? É com esse amor que nós temos que amar. Mas como é que esse amor vai acontecer? Primeira coisa, você precisa entender que esse amor é um mandamento. O que significa isso? Amar uns aos outros não é uma opção, é uma ordem. Significa o seguinte: você não tem a opção de pensar, será que eu vou amar o João? Será que eu não vou amar o João? Você não tem essa opção, você tem que amar o João, porque é um mandamento. Ou você obedece ou você não obedece. É essa a opção que você tem. Ou obedecer ou não obedecer. Mas você não tem a opção, será que eu vou amar fulano? Será que eu vou deixar de amar esse, amar aquele? Não, você não tem que pensar, porque amor para nós não é opção. Você vai ter que amar. E eu na igreja, às vezes, tinha pessoas que eu falava, ai, Deus, será que eu vou ter que amar esse cara? Mas não dá. O cara vem e faz tudo isso e eu ainda vou ter que perdoar ele e vou ter que amar esse cara. Marçal, você vai ter que fazer isso mesmo. Por quê? Porque amor não é opcional, é um mandamento. Amar os inimigos, amar os não amáveis, esse é o amor incondicional, sacrificial. Como é que isso vai acontecer?
Então entenda esse conceito: palavra, fé e graça. A palavra, vou dar o exemplo do perdão. A palavra nos ordena a perdoar. Perdão é um mandamento de Deus, também não é uma opção. Será que eu vou perdoar? Será que eu não vou perdoar? Não, você tem que perdoar. Então, quando você, pela fé, na palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, você decide perdoar o seu inimigo, perdoar o cara que te lesou, perdoar o cara que está te perseguindo. Pela fé, em obediência à palavra, você perdoar, sabe o que você está fazendo? Abrindo uma porta para que o Espírito Santo comece a derramar uma graça curadora, restauradora, transformadora. Mas se você não perdoar, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar carregando uma amargura, uma dor, o resto da sua vida. Verdade ou não? Então, você tem a responsabilidade, porque se Deus manda, você obedece. E quando pela fé você obedece, Deus derrama a sua graça pelo Espírito Santo na sua vida e te capacita a perdoar. Amar é a mesma coisa, é amar pela fé em obediência à palavra de Deus. O fulano é complicado, o seu tio é chatíssimo, o cara é insuportável, o cara é terrível. Então, quando você, pela fé, decide, em obediência à palavra de Deus, amar o seu tio, o que você está fazendo? Você está abrindo uma porta para que Deus derrame pelo Espírito Santo essa graça do amor na sua vida. Deus não vai derramar isso se você não se dispor pela fé a amar. Entendeu? Você vai ficar o resto da sua vida odiando o seu tio. Então, temos que amar pela fé em obediência à palavra de Deus, e quando assim o fazemos, o Espírito Santo derramará sua graça em nós, derramará o amor de Deus em nós. Entendeu? Tem algo que nós temos que fazer para que esse amor seja derramado em nós. O que é isso? Fé em obediência à palavra de Deus. Quando você obedece pela fé, Deus vai derramar esse amor. O que é ser igreja, então? Vamos pensar nisso. Igreja não é o edifício, são pessoas que, por causa do amor de Deus, autotranscenderam, foram além de si mesmo, negaram o eu, crucificaram o eu e se focaram no próximo, dando a sua vida pelo outro, se dedicando a uma causa nobre, que é a expansão do reino de Deus. Então, a igreja são pessoas altruístas, autotranscendentes, que negaram o seu eu, que tomaram a sua cruz, que estão dispostos. A cruz também significa o quê? Jesus se sacrificou por nós. Tomar a cruz é se sacrificar pelo outro. Então, lembra que eu falei que as pessoas que vierem à igreja, a gente deveria dizer aqui, aqui não é um lugar onde você vem para ser cuidado, não é um lugar onde você vem para ser abençoado, aqui não é um lugar onde você vem para ser amado, aqui é um lugar que você vem para cuidar dos outros, aqui é um lugar que você vem para abençoar os outros, aqui é um lugar que você vem para amar os outros. É essa mentalidade. Porque se você vem aqui para ser feliz, teu propósito é egocêntrico. Você não está negando o seu eu, você está amando o seu eu. Está vivendo com o seu eu. E aqui não é o lugar. A igreja
é formada por pessoas. Porque a igreja é a comunidade dos discípulos de Cristo. E discípulos de Cristo são pessoas que negaram seu eu e que tomaram a cruz. E eles seguem a Jesus. Então, seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, é negar o eu e tomar a cruz. Então, a igreja é esse lugar de pessoas que autotranscenderam, são pessoas altruístas. A igreja são pessoas altruístas que têm como foco de suas vidas no outro. A igreja não são pessoas egoístas buscando bênção e prosperidade financeira. Exemplo, na cerimônia de casamento que eu falei. Se você entrar ali pensando, eu quero ser feliz, você não vai ser feliz provavelmente. Mas se você entrar pensando em fazer o outro feliz, aí você vai acabar sendo feliz. E a igreja aqui não é um lugar para você entrar, eu quero ser feliz. É você entrar aqui pensando, eu quero fazer os outros serem felizes. Essa é a comunidade dos discípulos de Cristo, que querem fazer os outros serem felizes, que não estão focando em si mesmos. E aí a felicidade é um subproduto. Interessante isso, né? Então esse paradigma tem que mudar, porque todo mundo vem à igreja pensando em ser feliz. E aí que nós temos um problema na igreja. Igreja não é um lugar para as pessoas quererem ser cuidadas, de pessoas querendo ser abençoadas. A igreja é um lugar de pessoas que querem cuidar dos outros. A igreja é um lugar de pessoas que querem ser bênção na vida dos outros. A igreja é um lugar de pessoas que querem fazer os outros felizes e não pessoas que estão buscando a sua felicidade. É sutil isso aí, hein? Mas, na verdade, por que as pessoas estão na igreja e a igreja se transforma no que ela é hoje, que é um lugar que as pessoas estão reclamando, criticando? Porque é um bando de gente egoísta. Aqui deveria ser um lugar onde todo mundo está pensando no outro. Tem uma figura que é o seguinte: tinha 2 jantares, um no céu e outro no inferno. E nesse jantar tinha uma mesa mais com umas iguarias, assim, comidas e tal. Vocês jantaram? Não, né? Então vão ficar com fome. Então aquela iguaria, aquela carne, aquela picanha, né? Aquelas coisas maravilhosas e tal. Mas tinha uma regra. Você tinha que comer com um garfo de 1,5 m e tinha que segurar na ponta. Então você espetava a comida e... Então, quando o cara desceu lá no inferno, estava todo mundo assim, querendo comer, desesperado, e não conseguia comer. Então ele viu lá no inferno um caos, aquele desespero, todo mundo morrendo de fome, com comida maravilhosa, e ninguém conseguia comer por causa dessa regra. E aí, esse mesmo cara foi para o céu. Quando ele chegou no céu, ele viu a mesma mesa, tinha o mesmo garfo de 1,5 m e a mesma regra. Só que ali estava todo mundo satisfeito. Sabe por quê? Porque um espetava comida e dava para o outro. Então todo mundo estava satisfeito. Então parece que hoje a igreja é um bando de gente com esse garfo, querendo se autossatisfazer, em vez de espetar e servir o irmão. E quando ele serve o irmão, ele também é servido, é abençoado. Vocês entenderam? E faz sentido isso? Olhar hoje para a igreja com essa figura? Às vezes a igreja se transforma numa igreja de um bando de egoístas, pensando o quê? Só no seu umbigo. Igrejas são pessoas que querem ser bênção, igreja formada na sua essência de pessoas abençoadoras. Isso significa o seguinte: você está aqui para ser uma bênção para os outros. Você está aqui para ser uma bênção para os outros.
A igreja, a comunidade dos discípulos, isto é, de pessoas que autotranscendem, que são altruístas, que amam e por isso se doam, se sacrificam pelo seu próximo. Então, quando diz sacrificam gratuitamente pelo seu próximo, tudo que você faz tem que ser por amor, esse amor bíblico. Eu servi mais de 20 anos lá em Pompeia. Quando eu saí de lá, a igreja decidiu, o pessoal decidiu me ajudar com R$ 2.000 durante 2 anos. E esses R$ 2.000 ajudavam basicamente a pagar o aluguel, né, e pagar o condomínio lá. Então, durante 2 anos eles me ajudaram com esses 2.000. Quando faltava um mês para terminar esses 2 anos, eu recebi um e-mail dizendo assim: Massal, mês que vem nós vamos encerrar a nossa contribuição de R$ 2.000. Me avisaram, comunicaram que iam encerrar a ajuda de R$ 2.000. Na hora eu pensei assim: puxa, eu fiquei mais de 20 anos lá, eu dei o meu sangue por aquela igreja, eu não tinha horário, era sábado, era domingo, era segunda-feira, era de manhã, na hora do almoço, era de madrugada. Quantas vezes eu não fui de madrugada atender pessoas? E os caras vêm aqui, nem se preocuparam, nem perguntaram como eu estava e se tirar esse dinheiro iria fazer falta. Porque R$ 2.000 seria como hoje R$ 5.000, R$ 4.000. E isso ia fazer falta o quê? Para qualquer um. E eu pensei, os caras nem me ligaram para ver como é que eu estava. Aí na hora Deus falou assim: Massal, você fez por amor ou não? Então, eles não te devem nada. E eles nem eram obrigados a ficar esses 2 anos. Eles não tinham obrigação de ficar 2 anos te ajudando. Eles foram generosos. Eles foram amorosos fazendo isso com você. Na hora me arrependi. Peguei, abri o computador e mandei um e-mail dizendo: obrigado, porque vocês, durante esses 2 anos, demonstraram generosidade, amor e cuidado pela minha vida. Eu quero agradecer por que vocês me abençoaram todos esses anos. Você entende como a gente é egoísta? E a gente só pensa na gente. E se você faz o que você faz, você tem que fazer por amor. Que você se sacrifica, o que você investiu aqui, tem que ser por amor. Nunca fique cobrando nada de ninguém, porque o que você faz por amor bíblico é algo que você faz gratuitamente. Então não tem esse negócio: eu me sacrifiquei, eu me doei, e ninguém nunca me veio dizer um obrigado. Isso aqui é visão de um egoísta, de um cara que só serve pensando em si mesmo. Porque quando você ama, você faz sem cobrar nada. Um pai fica quantos anos investindo num filho? E o pai espera algum agradecimento? Não. Se o filho te agradecer, amém. Mas se não agradecer, você não vai cobrar ele. Pô, fiquei 20 anos aí, 25 anos, te ajudando, sacrificando, você não me dá um obrigado. Você acha que o pai faz isso? Não. O pai não faz isso porque tudo que ele faz é por amor e é feito gratuitamente. E a igreja é assim. Tudo que nós fazemos tem que ser por amor. E gratuitamente. Aí, 6 meses depois eu estou lá, um pastor me aparece, pastor lá de Barueri, e ele durante 10 anos se dedicou à igreja.
E a igreja começou a ter problemas financeiros e tal, a sede decidiu fechar a igreja. E aí chamou ele de volta para a sede, e ele estava lá, sentado no banco, sem fazer nada. E aí ele foi atrás de mim: Marçal, eu dei 10 anos da minha vida, me dediquei àquela igreja, minha família veio morar aqui, nós nos sacrificamos, nos doamos, tal. Então o cara estava com essa conversa. E eu tinha passado 6 meses pelo mesmo problema. Aí eu cheguei para ele e falei: irmão, seguinte, tudo o que você fez foi por amor mesmo? Porque se você fez por amor, ninguém deve nada para você. E eu contei a minha experiência para ele. Então, gente, o amor, ele se doa gratuitamente e nunca vai cobrar nada de ninguém. Você vai falar: pô, mas eu fiz isso por você, e agora você não quer me ajudar, você nem me deu um agradecimento. Não. Quando a gente faz por amor, ninguém nos deve nada. Eu já falei para o pessoal na igreja, né, eles chamam momento da generosidade. Né? Eu falei assim: nunca me coloque para falar sobre generosidade na igreja, porque talvez ninguém vai mais para frente dar dinheiro. Por quê? Porque para mim generosidade é alguém que dá por amor gratuitamente. Se ela vem aqui na frente e dá o dinheiro pensando em receber algo em troca, isso não é generosidade, isso é egoísmo. Então, se você vem aqui e dá a sua oferta, o dízimo, pensando em algo em troca, você não está sendo generoso. E às vezes a gente dá aquele discurso de generosidade, porque não, tal, não sei o quê. Mas se você der, e o cara dizendo: se você for generoso, Deus vai ser generoso para você. É lógico, se você for generoso e der verdadeiramente, gratuitamente, sem esperar nada, por amor, Deus vai ser generoso com você. Mas se você for generoso, pensando que Deus vai ter que ser generoso com você, você já está sendo egoísta. É sutil essas coisas. Mas infelizmente nós estamos vivendo um cristianismo egoísta. Estamos fazendo um monte de coisas espirituais com motivações egoístas, carnais. Tudo que fazemos para Deus tem que ser por amor a Ele, para a glória dEle. E não temos mérito nenhum, mas só gratidão por poder participar de tão grande obra. É privilégio. Os moravianos, eles tiveram um dos maiores avivamentos da história da igreja. Durou mais de 100 anos. Os avivamentos aí duram 3, 4, 5 anos. Mas lá, os moravianos experimentaram mais de 100 anos. Eles acenderam uma fogueira ali, que simbolizava o avivamento, e essa fogueira não apagou-se por mais de 100 anos. E esses moravianos, eles eram tão apaixonados por Deus, nesse mover, que eles saíam, né? O cara que é cheio do amor de Deus, não fica ali pensando nele, não. Ele começa a sair, querer repartir isso, alcançar as pessoas, e os moravianos se tornaram um dos povos mais missionários da história da igreja. E muitas igrejas surgiram, muitas denominações surgiram por meio dos moravianos. Os caras começaram a pregar o evangelho para tudo quanto é lugar. E 2 jovens moravianos, eles descobriram uma ilha que só tinha escravos, que ninguém podia entrar naquela ilha, só escravos. Adivinha o que esses 2 moravianos fizeram? Eles se venderam como escravos. E no dia
que eles estavam partindo no navio para ir para essa ilha, a igreja foi se despedir dele. E quando eles estavam, né, a uma distância do mar, da igreja, do cais, né, um deles subiu no parapeito, segurou na corda, ergueu a mão e gritou: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. O que ele estava dizendo? Em português brasileiro: Jesus morreu por nós e nós estamos dispostos a morrer por ele. E segundo a história, esses 2 jovens nunca mais retornaram. Provavelmente eles morreram naquela ilha. Pensamos que ser missionário é só para quem quer ser, pensamos, né, que isso é só para quem quer ser missionário, pastor. Não. Quem quer ser um discípulo tem que negar a si mesmo, estar disposto a tomar a cruz. Amor bíblico, amor incondicional, sacrificial. A igreja é uma comunidade que ama uns aos outros e ama aos outros, aqueles que não estão. Amamos uns aos outros e amamos aos outros, aqueles que não estão na igreja. Uma comunidade que autotranscende, que é altruísta, que ama incondicionalmente, sacrificialmente, uns aos outros. Sabe, eu sempre tinha uma ideia que Deus era uma represa grande, cheio de água, e eu fosse uma caixa d'água, e eu queria estar cheio dessa água do amor de Deus, transbordando do amor de Deus. Eu sempre pensei assim: eu quero ser um vaso, né, ou como se fosse um balde, que ia se encher do amor de Deus e transbordar do amor de Deus. Então, eu tinha essa ideia. Aí um dia, de manhã, meditando sobre isso, Deus me mostrou a seguinte figura: Marçal, eu sou realmente essa represa de água imensa, mas você não é esse copo e nem essa caixa d'água. Sabe o que você é? Você é uma pequena torneira. Você é uma torneirinha. E quanto mais você abrir, mais água vai passar. Quanto mais você amar, mais amor vai ser derramado na sua vida. Se você fechar essa torneirinha, não vai passar amor, vai ficar parado. Então, eu não tenho como conter esse amor de Deus. Ninguém vai ter. Você não é uma caixa d'água, uma piscina que vai se encher do amor de Deus e vai transbordar. Você é uma pequena torneira que quanto mais abrir, mais se sacrificar, mais se doar, mais amor vai passar, vai ser derramado na sua vida. Amém? Então, você não é um balde que vai se encher desse amor, você é uma torneirinha. Quanto mais amor, mais amar, mais amor você vai experimentar. Irmãos, era isso que eu tinha para vocês, né? É um grande desafio nós sermos essa igreja. E aí tem muitos paradigmas que precisam mudar nas nossas vidas. Senhor nosso Deus, obrigado por essa noite. Que o Senhor levante aqui nessa cidade uma igreja que viva esse amor.